Na última aula, eu falei um pouco sobre adição e subtração com números decimais. Na verdade, nós fizemos a correção das atividades que foram propostas sobre esse conteúdo. E lá foi mostrado que para você adicionar e subtrair números decimais, você tem que colocar parte inteira embaixo de parte inteira, ou seja, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Vírgula embaixo de vírgula e na parte decimal da mesma forma. Você tem que colocar décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo e aí você consegue fazer a tua adição ou subtração. Nessa aula aqui nós vamos falar um pouco sobre multiplicação com números decimais. Faremos a correção das atividades que foram propostas. E aí, para você que não assistiu esse vídeo sobre multiplicação, volta lá uns 2 vídeos atrás que você vai entender a regra. Porque essa regra é diferente da regra da adição e da subtração. Aqui nós vamos contar as casas decimais e aqui não importa se você vai colocar um número embaixo do outro e se você vai colocar vírgula embaixo de vírgula, que não faz diferença na multiplicação, certo? Então, vamos lá, vamos fazer essa correção. Antes eu quero deixar um recado. Deixa o like aí se você está gostando do curso ou se você está acompanhando esses vídeos. Para você que chega agora, aqui na descrição do vídeo, você pode pegar o acesso a esse curso totalmente completo, dedicado ao Censo 2022. E para você que já está no curso, você pode acessar aqui também o link do meu site para você verificar o nosso ranking de engajamento. Nós tivemos uma atualização agora, nesse final de semana, e aí você já pode verificar e também fazer mais atividades para você entrar em um dos 3 rankings ou 3 divisões que nós criamos lá. Vamos lá, vamos fazer essa correção bem rapidinho. Muito bem, olha só, vamos fazer bastante conta. Na verdade, essa aula não vai ser tão rápida assim. Vamos lá. Eu tenho que efetuar essa multiplicação. 2 inteiros e 4 décimos multiplicado por 3 inteiros e 5 décimos. Vamos organizar primeiro? Como eu falei anteriormente. Deixa eu só dar uma organizada aqui, que eu estou achando que tá muito grande isso aqui. Isso. Agora ficou melhor. Ok. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar um número embaixo do outro. E tanto faz se eu vou colocar o 2,4 em cima ou embaixo. Porque na multiplicação, tanto faz A vezes B ou B vezes A. Não é verdade? É comutativa. Tem essa propriedade de você colocar na ordem que você quiser. Não é verdade? Então, vamos lá. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Eu vou colocar o 2,4 aqui em cima e o 3,5 aqui embaixo. E tanto faz se você coloca vírgula embaixo de vírgula. O que nós temos que fazer aqui? Eu tenho que contar quantas casas decimais eu tenho em cada um desses números aqui. Veja que o primeiro número tem uma casa decimal, que é o 4. E o segundo número também tem uma casa decimal. Então, nós vamos adicionar as casas decimais. Eu tenho agora 2 casas decimais. Então, a minha resposta final, o meu produto, tem que ter 2 casas decimais. Agora, eu vou fazer a multiplicação sem considerar essa vírgula. Ou seja, eu quero simplesmente multiplicar o 24 por 35. E vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos iniciar. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Muito bem, agora 3 vezes 4 é 12. Primeiro eu vou apagar esse número aqui em cima. Então, 3 vezes 4 é 12. Eu tenho que pular aqui a unidade, começo na dezena. 3 vezes 2, 6, mais 1 que subiu, 7. Então, vamos lá. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 8. Não é verdade? Então, eu tenho 840. Só que a minha resposta tem que ter 2 casas decimais. Então, você vai começar a contar mais à direita possível para a esquerda. Então, nós começamos daqui. Eu tenho que ter 2 casas. Então, uma casa, 2 casas.
A minha resposta, na verdade, é 8 inteiros e 4 décimos. Nós vamos colocar a resposta da forma mais simplificada possível, certo? Ou seja, esse zero que aparece aqui, ele não faz nenhuma diferença. Então, colocamos 8,4. Próxima questão é a mesma, letra B. 8 multiplicado por 1 inteiro e 25 centésimos. Vamos organizar essa conta aqui. Vou colocar em cima 1 inteiro e 25 centésimos e quero multiplicar por 8. Aqui não tem essa de completar casas decimais. O que eu tenho que saber é quantas casas decimais eu tenho aqui. Eu tenho 2. E esse número 8 não tem casas decimais, então é 0. Vamos somar as casas decimais. No total eu tenho 2 casas decimais. Agora eu quero multiplicar os números. Esquece a vírgula. Eu quero multiplicar 125 por 8. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. A minha resposta tem que ter 2 casas decimais. Então, como eu falei, nós começamos mais à direita e vamos contando para a esquerda. Então, eu estou aqui, ó. 1, 2. Então, a minha resposta, simplesmente 10. Ah, e 10,0, tá certo? Tá certo. 10,00, tá certo? Tá certo. Só que aqui nós vamos colocar 10, que é a forma mais simplificada possível. Agora, eu quero multiplicar. Vamos lá. Eu quero multiplicar 0,1 por 0,01. Ou 1 décimo multiplicado por 1 centésimos. 1 centésimo. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 1. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. Quantas casas decimais eu tenho no total? 3. Então, vamos lá. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. E 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. E 0 vezes 0 é 0. Você perceba que eu fiz aqui a primeira linha. Na segunda linha, quando eu multipliquei o 0 vezes 1, deu 0. Então, eu pulei a unidade e comecei na dezena. Depois, quando eu multipliquei o 0 por esses dois aqui, eu pulei a dezena e comecei aqui na centena. Certo? É importante que você entenda essa regra. Agora, vamos adicionar. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Eu tenho 3 casas decimais. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho 1 milésimo. Vamos colocar aqui, ó, 0,001. 1 milésimo. Próxima questão, letra D. Eu quero multiplicar 5 inteiros e 12 centésimos por 4 inteiros e 8 décimos. O primeiro número tem 2 casas e o segundo tem 1 casa. Então, a minha resposta tem que ter 3 casas decimais. Agora nós vamos multiplicar e vamos fazer de conta que essa vírgula não existe aqui. 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. 8 vezes 5, 40. Muito bem. Vou apagar esse número 1 aqui em cima. Agora 4. 4 vezes 2, 8. Ó, perceba, eu não comecei aqui, eu tenho que pular uma ordem. Ó, não vou colocar o 8 aqui na dezena, não coloco na unidade, eu coloco na dezena. Muito bem. 8 vezes 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 5, 20. Muito bem. Agora nós podemos adicionar. Aqui vai dar 6. 9 mais 8 vai dar 17. 4 mais 1, 5. Aqui vai dar 4. E aqui vai dar 2. Então, a minha resposta tem que ter 3 casas. 1, 2, 3. Então, eu tenho 24 inteiros e 576 milésimos. Vamos para a próxima? Vocês já perceberam uma coisa. Para você fazer isso aqui corretamente, tem 2 coisas. Certamente a primeira você já entendeu.
que existe um passo a passo, existe um algoritmo, uma regra que você tem que seguir. E a segunda coisa, que eu acho que também é muito importante, é a multiplicação. É você saber a tabuada de multiplicação. Porque pensa comigo, se você sabe a regra, se você sabe o que tem que ser feito, mas você não tem muitas habilidades com a multiplicação, ou seja, com a tabuada, é certo que você não vai acertar muitas contas por aqui. Tudo bem? Então, se você tem dificuldade com multiplicação, estude a tabuada em separado. Pegue a tabuada e estude a tabuada em separado. Por quê? Porque se você... Ó, eu já fiz 4 questões. Letra A, B, C e D. Se você tem dificuldade com a multiplicação, é sinal que você vai gastar mais energia. Por quê? Porque você vai ter que buscar mais, puxar mais na memória. Ou vai ter que fazer alguma conta no papel, tipo 8 vezes 2, ou 8 vezes 5, ou 4 vezes 2, ou 4 vezes 5. Então, quanto mais fresco isso estiver na sua mente, menos energia você gasta. Certo? Vamos lá. Agora eu quero multiplicar 2,5 por 2,5. O primeiro número tem uma casa decimal e o segundo, que é o mesmo número, também tem uma. Nós vamos somar, nós temos 2 casas decimais. Esquece a vírgula e faça a multiplicação. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 2, 10. Mais 2 que subiu, 12. Vamos apagar esse 2 aqui em cima. 2 vezes 5 é 10, sobe 1 e desce o 0. 2 vezes 2, 4, mais 1 que subiu, 5. Vamos adicionar agora. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 6. 625. Só que eu não posso me iludir com isso. Por quê? Minha resposta tem que ter 2 casas decimais. Ó, 1, 2. A minha resposta, na verdade, é 6 inteiros e 25 centésimos. Agora eu quero multiplicar 8 décimos por 8 décimos. Aqui em cima eu tenho uma casa e aqui embaixo eu tenho uma casa. A tua resposta tem que ter 2 casas, porque você vai adicionar as quantidades de casas decimais de cada número. Agora já podemos. 8 vezes 8, 64. Sobe o 6 e desce o 4. 8 vezes 0 é 0. 0 mais 6, 6. Cuidado com isso aqui. 8 vezes 0, 0. 0 mais 6, 6. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. Vamos lá, ó. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 0. A minha resposta tem que ter 2 casas. 1, 2. Então, eu tenho 64 centésimos. Próxima questão. Vamos lá. Vamos para a próxima. Eu tenho 12 inteiros e 6 décimos e quero multiplicar por 18 centésimos. O primeiro número tem uma casa e o segundo número tem 2 casas. Você vai somar a quantidade de casas. No caso, você tem 3 casas. Vamos lá. 8 vezes 6. Deixa eu trocar aqui a caneta. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 2 é 16. 16 mais 4, 20. 8 vezes 1 é 8. 8 mais 2, 10. Muito bem. Vamos apagar aqui em cima. E vamos lá. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 1 é 1. 0 vezes 6 é 0. 0 vezes 2 é 0. E 0 vezes 1 é 0. Vamos adicionar isso aqui. Deixa eu só melhorar esse traço. Posso completar com zeros aqui? Às vezes eu posso estar perdido. Tudo bem, pode completar. 8, 6, 2, 1 e 0. 1268. Mas não se iluda. Você tem que ter uma resposta com 3 casas. 1, 2, 3. Então a minha resposta será 1 inteiro, 268 milésimos. Essa é a nossa resposta. Próxima questão.
Eu tenho 1 inteiro e 2 décimos e quero multiplicar por 75 centésimos. Vamos lá, vamos multiplicar. 5 vezes 2 é 10. Sobe 1 e desce o 0. Ah, só um detalhe que eu estava esquecendo. Eu tenho que contar as casas, né? Ó, aqui tem uma, aqui eu tenho duas. Então, no total, eu tenho 3 casas. Vamos continuar. 5 vezes 2, 10. Sobe 1 e desce o 0. 5 vezes 1, 5. Mais 1 que subiu, 6. Vamos apagar esse 1 aqui em cima. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7. Mais 1 que subiu, 8. Muito bem. 0 vezes 2 é 0. E 0 vezes 1 é 0. Vamos adicionar isso aqui. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 10. 8 mais 1, 9. Aqui vai dar 0. Então, eu tenho 900. Só que tem que ter 3 casas. 1, 2, 3. Então, vamos lá, ó, 0,9 ou 9 décimos. Essa é a nossa resposta mais simplificada possível. Próxima questão, número 1, letra I. Eu tenho... Essa conta vai ser grande, vou começar aqui em cima. Eu tenho 16 centésimos e quero multiplicar por 2 décimos de milésimo. Isso aqui vai ficar grande, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, vamos ter energia aqui. Olha só, aqui eu tenho 2 casas e aqui eu tenho 4 casas. Então, a minha resposta terá 6 casas decimais. Esquece a vírgula e faz a multiplicação. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 1 é 2, mais 1 que subiu, 3. E 2 vezes 0 é 0. Não é verdade? Agora tem um detalhe. Você concorda que toda vez que eu multiplicar o 0 vezes 6 vai dar 0, 0 vezes 1 vai dar 0, 0 vezes 0 vai dar 0. Então, eu vou completar com vários zeros aqui. Então, vai aparecer vários zeros aqui, porque eu tenho que multiplicar por esse zero, por esse e depois por esse. Só que, quando eu for adicionar isso aqui, você concorda que esses zeros que eu vou colocar, eles não vão interferir na minha resposta? Lógico, eu tenho que ter uma percepção do seguinte, que eu teria que acrescentar mais zeros aqui à esquerda. Por quê? Porque essa aqui seria mais ou menos a nossa resposta. Só que eu teria que andar 6 casas para a esquerda. Então, veja bem, se eu começar a andar aqui, ó, 1, 2, 3, opa, acabou, né? Acabou os zeros. Só que eu posso completar com zeros aqui? Posso. Eu devo, né? Eu tenho que fazer isso para a gente complementar. Só para você entender que você pode finalizar por aqui, certo? E você começar a contar as suas casas decimais. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer da forma tradicional mesmo, né? Vou continuar fazendo de forma tradicional para vocês entenderem que no final não precisa fazer toda essa conta que eu vou fazer agora. Veja bem, eu multipliquei 2 vezes 6, que é 12, sobe 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, está aqui. E 2 vezes 0, 0. Ótimo. Agora, 0 vezes 6 é 0. 0 vezes 1 é 0. E 0 vezes 0 é 0. Ótimo. Agora, 0 vezes 6 é 0. 0 vezes 1 é 0. E 0 vezes 0 é 0. Muito bem. 0 vezes 6 é 0. 0 vezes 1 é 0. E 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 6 é 0. 0 vezes 1 é 0. E 0 vezes 0 é 0. A gente até invadiu aqui, mas tudo bem. Ó, eu posso completar com zeros aqui? Posso. Ó, para ficar mais organizado, ó, que bonito. Olha o tanto de zero. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 0. Lembra que eu falei? Tudo que vem depois vai dar 0, ó. 0, 0, 0 e 0. Agora, eu tenho que andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha vírgula tem que entrar aqui.
certo? Então, vamos colocar a nossa resposta. 0,0000032. Essa é a nossa resposta. Próxima questão. Eu tenho 64 centésimos e quero multiplicar por 25 centésimos. Quantas casas decimais eu tenho em cada um desses números? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então, a minha resposta tem que ter 4 casas, porque eu somo as quantidades de casas decimais. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 6 é 30, mais 2, 32, não é verdade? 5 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Muito bem. Vamos apagar aqui em cima. 2 vezes 4 é 8. Perceba que eu pulei aqui a unidade, comecei na dezena. 2 vezes 6 é 12, sobe 1 e desce o 2. E 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1, 1. Agora aqui é fácil. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 6 é 0. E 0 vezes 0 é 0. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 10. 8 mais 2, 10. 3 mais 1, 4. Mais 2, 6. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 0. Eu tenho que ter uma resposta com 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 16 centésimos. Posso simplificar assim? Ó, 16 centésimos. Esses zeros aqui não faz nenhuma diferença. Vamos lá, agora eu quero uma coisa interessante. Eu quero o dobro. O dobro de 3 inteiros e 64. Então, vamos colocar assim, ó. O dobro, eu estou me referindo a 2 vezes. Quando eu falo dobro, significa que eu pego uma coisa e multiplico por 2. Se eu falo triplo, eu pego uma coisa, um número, e multiplico por 3. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 3, 6, mais 1 que subiu, 7. Só que esse cara aqui tem 2 casas. Esse tem 0 casas. No total, nós temos 2 casas. 1, 2, 7 inteiros e 28 centésimos. Certo? Vamos lá. A próxima está pedindo o triplo. Vamos lá. Eu quero o triplo de 16 inteiros e 8 milésimos. O triplo é pegar um número e multiplicar por 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3. Mais 1 que subiu, 4. Só que tem um detalhe. Vamos lá. Esse número tem 3 casas decimais. Esse número 3 não tem casa decimal, então é 0. Soma as casas, dá 3 casas. 1, 2, 3. 48 inteiros e 24 milésimos. Próxima questão. Vamos mudar um pouco. Agora eu tenho uma expressão numérica. Só que agora eu tenho uma multiplicação, depois eu tenho que subtrair. Por que primeiro eu tenho a multiplicação? Porque primeiro eu tenho que resolver os parênteses. Depois é que eu vou fazer a subtração. A prioridade será os parênteses. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui de lado 3 inteiros e 88 centésimos. E quero multiplicar por 5 décimos. Esse número tem 2 casas e esse número tem uma casa. No total, nós temos 3 casas. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 8 é 40, mais 4. 44. 5 vezes 3, 15, mais 4, 19. 0 vezes 8 é 0. 0 vezes 8 é 0. E 0 vezes 3 é 0. Aqui dá 0. Aqui dá 4. Aqui dá 9. E aqui vai dar 1. Só que eu tenho que ter 3 casas. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Posso dizer que é 1 inteiro e 94 centésimos? Posso. Até para simplificar a minha vida aqui. Então, o que vai acontecer? Vou colocar aqui embaixo, ó. 12,7 subtraído de 1 inteiro e 94 centésimos.
Então, vamos relacionar os conteúdos. Nós estamos estudando aqui multiplicação, mas a matemática é toda organizada e ela é um conteúdo acumulativo. Então, nós vamos misturar aqui os conteúdos. Eu tenho que fazer uma subtração de 12 inteiros e 7 décimos por 1 inteiro e 94 centésimos. Eu posso colocar um zero aqui? Posso, porque agora eu estou subtraindo. E aí muda a regra. É vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, certo? A gente tem que saber o momento de mudar a regra. Não, é multiplicação, então eu uso a regra da multiplicação. Eu vou fazer subtração ou adição, então eu uso a regra da adição e subtração. Zero dá para tirar. Eu tenho zero, quero tirar 4, dá para fazer isso? Não. Então aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 10. 10 tira 4, 6. 6 dá para tirar 9? Não. Então eu peço emprestado aqui, ó. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 16. 16 menos 9, 7. 1 menos 1, 0. Vírgula embaixo de vírgula. E aqui tem um 0, ó. 1 menos 0, 1. Então, nós temos como resposta 10 inteiros e 76 centésimos. Vamos lá para a próxima. Deixa aqui, né? Talvez tenha alguém copiando. Primeiro eu faço a multiplicação. Não porque ela apareceu primeiro, mas porque nós temos que resolver o parênteses primeiro. E dentro do parênteses nós temos uma prioridade. Nesse caso, nós só temos uma coisa para fazer no parênteses, que é fazer a multiplicação. Se tivesse outras operações, aí nós teríamos que fazer o julgamento dessa prioridade. Então faremos aqui, ó. Eu tenho 2 décimos e quero multiplicar por 5 centésimos. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho 2 casas decimais. A minha resposta tem que ter 3 casas decimais. Esquece as vírgulas. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Aqui é a mesma coisa. Se você quiser parar por aqui, beleza. Anda 3 casas. Eu vou continuar para você entender. 0 vezes 2 é 0 e 0 vezes 0 é 0. Perceba que não mudou nada. Aqui, ó, 0 vezes 2 é 0 e 0 vezes 0 é 0. Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Certo? Por que, que não mudou nada? Porque eu estou somando zero aqui, ó. 0 e 0. Não faz nenhuma diferença. Eu tenho que andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui. Não é a minha resposta ainda. Eu vou colocar de forma resumida. 0,01 ou 1 centésimo. Esse 0 eu vou excluí-lo. Tá? Ou não? Não, não vou excluí-lo. Por quê? Porque eu tenho que adicionar com um número que também tem 3 casas decimais. Então, tanto faz, não faz nenhuma diferença. Vamos lá, vamos colocar um embaixo do outro. Ó, vamos colocar nesse espaço aqui, ó. Vou colocar aqui. E eu quero adicionar, né? Tudo bem. Vamos colocar aqui, ó, 48. Muito bem, vamos adicionar. 0 mais 8 é 8. 1 mais 4 é 5. Aqui vai dar 0, vírgula embaixo de vírgula e 0. Então, eu tenho como resposta aqui, ó, 0 inteiros e 58 milésimos. Essa é a nossa resposta. 0,058. É muito importante que você faça essas contas e essas expressões com muita concentração. Quanto mais concentração você coloca, mais você assimila, mais você consegue compreender a matemática e menos você erra. Se você está disperso, é capaz de você errar. Bem, e como que a gente resolve isso? Se concentrando. A gente resolve isso fazendo, ficando sentado na tua mesa, no teu local de estudo e fazendo as atividades, em silêncio. Tudo bem? Vamos para a próxima? Letra C. O que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho que resolver, primeiramente, esse parênteses aqui dentro. Depois nós vamos resolver os colchetes. E depois nós vamos para fora dos colchetes. Então, eu vou fazer essa conta aqui do lado. Vamos lá. Eu vou colocar aqui
18 centésimos e quero multiplicar por 2 décimos. Esse número tem 2 casas e esse número tem uma casa. No total, nós teremos 3 casas decimais. Vamos lá, deixa eu trocar a caneta aqui. 2 vezes 8 vai dar 16. 2 vezes 1, 2 mais 1 que subiu, 3. E 2 vezes 0 é 0. Tudo bem. Agora, 0 vezes 8 é 0. 0 vezes 1 é 0. E 0 vezes 0 é 0. 6, 3, 0 e 0. 3 casas. 1, 2, 3. Então, vamos colocar aqui a nossa resposta. Eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar os colchetes. 35 centésimos menos. Como eu já tenho o resultado dos parênteses, então eu já não vou colocar parênteses. Eu vou colocar diretamente a minha resposta. 36 milésimos. Fecha os colchetes. Menos 0,03. Agora eu tenho que pegar 35 centésimos, que é esse número aqui, e subtrair 36 milésimos. Posso colocar um zero aqui? Posso. Dá para subtrair aqui? Não, mas eu peço emprestado. Vamos lá. Aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 10. 10 tira 6, 4. 4 tira 3, 1. 3 tira 0, 3. Eu tenho 3, estou tirando 0, eu consigo fazer isso. Vírgula embaixo de vírgula e o 0 aqui. Muito bem. Então, essa subtração resulta 314 milésimos menos 3 centésimos. Não é verdade? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso resultado, que é 314 milésimos, e vamos subtrair 3 milésimos. 4 tira 3, 1. 1 tira 0, 1. 3 tira 0, 3. 0 e vírgula embaixo de vírgula. Então, a nossa resposta é 311 milésimos. Vamos colocar aqui, ó. 311 milésimos. Vamos dar continuidade aqui, a próxima. Mais uma expressão. Agora eu tenho um parênteses, e dentro do parênteses eu tenho não só a multiplicação, mas tenho a subtração. Não posso fazer da esquerda para a direita, eu tenho que dar prioridade. Prioridade aqui é a multiplicação. Então, nós temos que multiplicar 8 décimos por 4 décimos. Essa multiplicação é a nossa prioridade. Depois eu pego o resultado e faço a subtração. Aqui tem uma casa e aqui também. Então, a minha resposta tem que ter 2 casas decimais. 4 vezes 8 é 32. 4 vezes 0 é 0, mais 3, 3. 0 vezes 8 é 0 e 0 vezes 0 é 0. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 0. 2 casas, 1, 2. 32 centésimos. Então, coloquemos aqui, ó. Eu tenho 4 menos 32 centésimos, somado com 22 centésimos. Essa é a minha conta. Vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar o 4,00, porque eu posso fazer isso, e quero subtrair 32 centésimos. Dá para subtrair aqui 0 menos 2? Não. Então, eu peço emprestado aqui por 3, aqui fica 9, aqui fica 10. 10 tira 2, 8. 9 tira 3, 6. E 3 tira 0, 3. Vírgula embaixo de vírgula. Então, esse resultado aqui será, vou colocar aqui os colchetes, 3,68, ou 3 inteiros 68 centésimos, adicionado com 22 centésimos. Vamos ver quanto que dá isso aqui? 3,68. E eu quero adicionar com 22 centésimos. 8 mais 2, 10.
6 mais 2, 8 mais 1, 9. Vírgula embaixo de vírgula e 3. Então, a minha resposta vai ser 3 inteiros e 90 centésimos. Ou 3,9. Ou 3 inteiros e 9 décimos. Próxima questão. Vamos lá. Questão 4 é um problema. Em um terreno de 1.000 metros quadrados, foram construídos 8 salas de aula, com 40 inteiros e 25 metros, centésimo, né, de metros quadrados, cada uma. Ou seja, cada sala de aula tem 40,25 metros quadrados. A área restante foi utilizada para lazer. Determine a área da região destinada ao lazer. Olha só, eu tenho um terreno. Esse terreno tem 1.000 metros quadrados. Não é verdade? Vamos lá, deixa eu desenhar aqui. Vamos fazer esse desenho, né? Eu tenho 1.000 metros quadrados, mas não significa que esse terreno é quadrado, tá? Eu só tenho um terreno que é quadrado, que tem 1.000 metros quadrados, perdão. Agora, dentro desse terreno, eu vou construir 8 salas. E aí eu vou ter uma área total, né? Dessas 8 salas. Eu tenho que descobrir qual que é a área total. O que eu faço? Se eu sei que cada sala tem 40,25, eu vou pegar e vou multiplicar por 8. Já que eu tenho 8 salas. Esse número tem 2 casas e esse tem 0. A minha resposta tem que ter 2 casas. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. 8 vezes 0, 0. Mais 2, 2. E 4 vezes 8, 32. Com 2 casas. 1, 2. Então, na verdade, a área construída é 322 metros quadrados. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Vamos lá. É como se eu pegasse e tirasse aqui. Ó, gente, essa parte aqui, ó, eu vou até pintar. Essa parte aqui é a área construída para as 8 salas de aula. Pronto. Agora, eu quero saber o lazer. Eu não quero saber o total da sala de aula. Eu quero saber o lazer. Então, a área restante foi utilizada para lazer. Essa aqui, ó. Qual é a área da região destinada ao lazer? Tá vendo? A pergunta é assim, ela quer que você vá um pouco mais além. Um pouco mais além. Então, o que nós temos que fazer? Eu tenho que pegar a área total do terreno, que é 1.000, que é toda, e quero subtrair 322. O que sobrar é a área do lazer. Aqui vai ficar... Vou dar aqui minha caneta. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 10. 10 tira 2, 8. 9 tira 2, 7. 9 tira 3, 6. E 0. Simplesmente. Então, aqui nós temos 322 metros quadrados de área construída. E aqui nós temos 678 metros quadrados de lazer, de área de lazer. Então, essa é a nossa resposta. 678. Certo? Vamos lá, vamos dar sequência. Acabou a folha. Acho que agora é para a nossa direita aqui. Bora lá, vamos finalizar logo essa aula. Agora, gente, eu tenho potenciação, que é uma multiplicação, só que de uma forma resumida. Eu tenho 0,2 multiplicado por 0,2 e multiplicado por 0,2. Perceba, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Só que o primeiro número tem uma casa decimal, o segundo tem uma e o terceiro tem uma. Então, no total, eu tenho 3 casas decimais. Certo? 3. O que eu tenho que fazer sempre quando eu tenho 3 casas decimais? Eu tenho que andar para a esquerda, não é verdade? A vírgula.
eu pego o resultado e ando para a esquerda. Então, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu vou colocar alguns zeros aqui, ó. Eu posso fazer isso? Posso. Vamos lá, eu tenho que andar 3 casas. 1, 2, 3. Posso colocar aqui? Posso. Então, a minha resposta aqui vai ser 8 milésimos. Aqui a mesma coisa, ó. 1 inteiro e 2 décimos multiplicado por 1 inteiro e 2 décimos. Aqui tem uma casa decimal. Aqui também uma casa. Tira a vírgula. Eu tenho 12 vezes 12. 12 vezes 12 é 144. Só que eu tenho que ter duas casas. Olha só. 1, 2. 1 inteiro e 44 centésimos. A próxima é muito fácil. 17 centésimos elevado a zero, isso é uma regra. Isso vai dar 1. Na terceira eu tenho 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4. Quanto que é 14 vezes 14? 4 vezes 4, 16. Isso vai dar 196, porque 15 vezes 15 é 225. Vai dar 196. Certo. Eu estou multiplicando como se fosse número, tá? Número natural, sem vírgula. Então, 14 vezes 14, 196. Se eu pegar o 196 e multiplicar por 14, o que eu vou obter? 4 vezes 6 vai dar 24. 4 vezes 9, 36. Mais 2, 38. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Muito bem. Tira esses números daqui e continua. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 9 é 9. E 1 vezes 1 é 1. Aqui fica 4. Aqui fica 14. 9 mais 1, 10. Mais 7, 17. Aqui vai dar 2. Só que eu tenho que ter 1, 2, 3 casas decimais. Por quê? Porque esse número aqui tem uma. Esse tem uma e esse tem uma. Então, soma as 3 casas. Ó, 1, 2, 3. 2 inteiros, 744 milésimos. A próxima, eu tenho 7 décimos e quero multiplicar por 7 décimos. Tira a vírgula. Que número que forma? 7. 7 vezes 7, 49. Só que aqui tem uma casa e esse também. Então são duas, ó. 1, 2. Ah, eu posso pôr a vírgula aqui? Pode, não, você deve. Só que eu tenho que colocar um zero aqui. Certo? Então, a nossa resposta será 49 centésimos. Tem mais? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá acabando, acabou aqui. Eu tenho 0,6 multiplicado por 0,6 multiplicado por 0,6. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Isso vai dar 216. Só que eu tenho 3 casas decimais. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ó, 1, 2, 3. 216 milésimos. Essa é a nossa resposta. 216 milésimos. Agora eu tenho 3 décimos multiplicado por 3 décimos, multiplicado por 3 décimos e multiplicado por 3 décimos. Essa é mais fácil. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. 81. Só que eu tenho quantas casas decimais? Ó, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que acrescentar zeros aqui, ó. Tenho 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Certo? Essa é a nossa resposta. 0,0081. E a próxima é 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Já me perdi aqui, são 5 vezes. 1, 2, 3, 4. 0,1. A minha resposta tem que ter 5 casas decimais. Então, eu sei que 1 vezes 1 vai dar 1, e essa coisa vai se repetir infinitamente.
que nós temos que fazer? Eu vou fazer o seguinte. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1 e vezes 1 é 1. A minha resposta é 1. Só que eu sei que eu tenho que acrescentar zeros aqui. Por quê? Porque nós vamos andar 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui. Certo? Então vamos lá, ó. 0, 0, 0. Opa! 0, 0 e. São 4 zeros? São. E 1. Você deve estar se perguntando. Mas, professor, essa parte final você fez muito rápido. Você fez com mais agilidade. Eu percebi que agora você fez um pouco mais direto. Então, você tem que chegar nesse nível? Sim, eu concordo que você tem que chegar nesse nível. Só que você tem que entender o seguinte: para você chegar num nível desse de fazer corretamente e, ao mesmo tempo, você ter agilidade na hora de fazer, você tem que praticar. E praticar significa que você tem que começar acertando. Não começando fazendo rápido. Você tem que começar acertando as contas. E, à medida que você acerta, você vai aumentando a velocidade. Você vai ganhando habilidade para você fazer mais rápido. Né? Você vai ganhando confiança. Tudo bem? Então, não se preocupe se você ficou um pouco confuso aqui nessa parte final. Mas eu quis mostrar para você que sempre tem como aumentar o nível. Sempre tem como você conseguir fazer isso aqui com mais rapidez e com mais agilidade. Certo? Então é isso. Um abraço e até a próxima aula.